Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, fazer igual o Café Brasil. Estamos aqui mais um episódio dos Agilistas. Filipão, como é que você tá? Tô bem, muito obrigado. E aí, Vinição, tudo jóia? Beleza. Então pessoal, hoje a gente está querendo falar sobre um tema. Quem viu o título do podcast aí pode estar pensando sobre o que a gente está querendo falar nesse podcast. A gente está chamando esse episódio de ignorância intencional. O que significa isso, né? O que a gente está querendo trazer aqui para discussão nesse episódio? Como todo mundo está acompanhando o podcast, tem vindo que tá vendo que no fundo a gente está falando basicamente de quê? Que as empresas estão ficando digitais e isso significa que o negócio está praticamente se fundindo com a TI para poder usar os ativos de TI, as tecnologias, né? Tudo da melhor forma possível. Sistema em rede total, né? Exatamente, tudo entranhado, né? Cada vez mais difícil você até entender onde está a TI, onde está o negócio, né? Porque o negócio está ficando digital. Então pensa bem, se a gente está num mundo onde o negócio está ficando digital, onde você está quase começando a ter uma confusão de o que é TI, o que é negócio, os times, imagina já um futuro, as empresas estão trabalhando em squads, os squads têm parte TI, parte negócio, representante de todas as áreas, resolvendo os problemas juntos, etc. Será que nesse mundo a conversa entre negócio e TI vai ser a mesma que existe hoje em dia? Ou a conversa entre as pessoas que estão lá? Será que os executivos eles vão enxergar a TI ou as tecnologias da forma como eles enxergam hoje? Ou indo mais além, que na verdade é a provocação principal que eu gostaria de fazer, será que eles vão poder se manter intencionalmente ignorantes em relação a certos temas que passam a ser tão relevantes quanto quaisquer outros temas da empresa? Então, vejam bem, por que eu estou falando de ignorância intencional? Porque hoje dá para fazer até uma tirinha com isso. Se o sujeito chegar numa reunião com o executivo da empresa e falar cloud, é capaz de alguém falar assim, você é doido, você está falando muito técnico com o cara, ele não vai entender nada. O pessoal é muito técnico. Esses caras são muito técnicos, você tem que falar uma linguagem mais simples. Mas será que uma empresa que está ficando digital, você não pode falar em cloud? Né? Será que realmente esse termo... Será que o cara, quando vai conversar com Jeff Bezos ou com Elon Musk, ele evita falar esses termos? Assim, é claro que eu peguei extremos, mas na medida que a empresa vai se apoiando em plataformas digitais, e por que eu falo que a ignorância é intencional? Porque hoje em dia o executivo ele faz questão de não saber isso. Porque ele fala assim, isso é um assunto técnico, isso não tem a ver com o meu negócio, então não venha você com esse tecniquez, né? Você tem que traduzir para a minha linguagem. Não quero que você fale do como, né? Eu não quero saber o como vocês vão fazer. Qualquer detalhe o cara já fica indignado, né? Então assim, nós vamos explorar várias facetas desse tema, mas eu já queria ver com o Filipão e a Vinição como é que vocês enxergam isso, se isso acontece mesmo nos clientes que vocês, né, estão acostumados a frequentar. Qual que é o primeiro insight que vocês têm sobre isso, né? Ou seja, será que dá para realmente os executivos modernos que querem conduzir a transformação digital, eles podem realmente, intencionalmente, ficarem ignorantes de temas como cloud, como entenderem o que é o próprio agilismo, e aí nós vamos falar mais para frente, saber o que é um débito técnico e coisas desse tipo, ou não? O que vocês acham? Eu acho que é bem por aí sim, sabe? Eu acho que existe sim a ignorância intencional e muitas das vezes até institucionalizada, né? Assim, o executivo, ele não só tem a intenção de se manter distante desses termos, ou às vezes a própria construção organizacional da empresa o impede de se envolver, né, com termos e os assuntos que permeiam aí a porção digital, a porção de TI da empresa, né? Então eu acho que isso é um problema que realmente causa um impacto muito grande na capacidade dos times de conduzir entregas com realmente busca obstinada por valor, né? E com diligência, autonomia e então, agilidade de fato. Fala, você vai falar alguma coisa. É que a gente fala muito, né, da DTI sobre auto-organização, né? Um tema, talvez a característica mais importante sistêmica, né, de sistemas complexos. A gente gosta de falar de sistemas complexos também. E linguagem tem muito a ver com auto-organização, né? Então,
por exemplo, no livro da Donella Meadows, por exemplo, fala de teoria de sistemas complexos. Você, por exemplo, assim, se você quer ter uma empresa que tem características de resiliência, você tem que falar sobre resiliência. Então, como é que você, igual você falou aí de cloud, né? Como é que você vai ter uma empresa que precisa de escalar, precisa de escalabilidade, precisa de soluções escaláveis, você vai meio que intencionalmente querer ser ignorante em relação a isso. Eu acho bem difícil realmente provocar auto-organização em relação a alguns temas que são que estão se tornando cada vez mais diferenciais competitivos das empresas. Então não tem como você, tipo assim, meio que separar o que é um assunto que eu posso falar, um assunto que eu não posso falar. Acho que Não, e é interessante porque, pensa bem, né, ouvindo você falar, você tem a parte técnica e tem uma parte organizacional também que tem que ser trazida à tona, né, assim, tanto que esse podcast é sobre o agilismo, né, então assim, você tem tanto essa parte técnica toda, palavras como escalar, computação em nuvem, né, coisas desse tipo, cloud, que o cara tem que começar a entender, mas ele também tem que começar a entender, por exemplo, e usar bem, que é o que o Vinícius falou da auto-organização, que agora ele não trabalha mais com requisitos, mas com hipóteses. E isso faz uma diferença brutal. Já pensaram nisso? Imagina. Isso tem a ver com a ignorância intencional, porque o cara ele quer ficar ignorante de qualquer coisa sobre o como se fazem as coisas, né? Porque ele, do ponto de vista do negócio, ele quer que entregue para ele alguma coisa. A ignorância traz muito menos angústia, né? Vamos dizer assim. A ignorância, Ignorance is bliss. Isso talvez seja até um dos motivos que, quando você vai para posições de gestão, você tem muito. A gente observa muito essa questão de muitos gestores, tipo assim, eles intencionalmente quererem ser ignorantes sobre algumas coisas, porque você fica menos angustiado. Mas o curioso é que, igual você mesmo citou, né? Às vezes existe até uma ignorância seletiva também, né? Porque às vezes um gestor comenta, esse produto que eu estou demandando, ele tem que escalar, porque ele é um produto nacional ou global, mas na hora de se decidir ou na hora de entender o que realmente um squad, um time precisa de fazer para que aquele produto seja escalável, não, isso já estão entrando no como, isso já não pode ser dito, né? Não, e o negócio é pior do que isso, porque assim, deixando bem claro, né, gente, que a gente gosta de ser, a gente gosta de ser coerente e tenta ter uma linha, né, que norteia todos esses podcasts nossos. E no fundo, o que a gente está sempre tentando falar são aspectos que são fundamentais para que as empresas possam fazer a transformação delas mesmas, né, para que elas possam ser ágeis para poder navegar nessa nova era digital. E o que a gente está falando é o seguinte, que se a empresa, na linguagem dela no dia a dia, na conduta dela no dia a dia, né, na auto-organização que ela acaba provocando, ela não usar uma linguagem diferente, mais apropriada para os tempos modernos, ela não vai fomentar o comportamento correto e ainda vai tomar decisões erradas. Então, assim, se um líder prefere ignorar que agora se fala hipóteses e não requisito, e acha que isso é uma mera questãozinha linguística, ele está causando um dano maior do que ele imagina na empresa. Por quê? Porque se ele acha realmente que o mundo é VUCA e se ele quer fazer experimentação, não tem mais requisito. Né? Como é que vai ter requisito? Requisito, se uma coisa é requerida, né? A coisa é requerida. Se é obrigatório, você não precisa nem pôr a prova. É requerida. Agora, não, pô, é muito diferente numa conversa onde um squad, um grupo multidisciplinar está tentando atingir um objetivo, juntos as pessoas traçarem uma hipótese e correrem atrás dessa hipótese, concorda? Concordo. Sobre essa questão de hipótese, uma leitura bacana que eu fiz recentemente foi do livro do Sense and Respond. O pessoal até dá um nome para uma estratégia realmente orientada à hipótese, realmente de verdade orientada a MVP, né? Que né, o MVP nada mais é do que uma hipótese que você quer testar bem rápido e amplificar ela se der certo ou amenizar ela se começar a dar errado. Ele chama de mágico de Oz, né, estratégia de mágico de Oz, porque o mágico de Oz ele não era, né, quando ele foi lá pro mundo lá o mundo lá da fantasia, ele na verdade ele era um artista de circo. Ele não era um feiticeiro, vamos dizer assim, mas ele chegou lá e se colocou como um feiticeiro, né? Então ele
ele se fez parecer um feiticeiro, mas ele não era. E aí eles chamam esse tipo de estratégia quando, por exemplo, por exemplo, assim, uma coisa que é muito utilizada na área de marketing, por exemplo, ou produtos de varejo, é você colocar uma landing page, por exemplo, você testar um produto, né? Porque você constrói uma landing page bem rápido, mas as engrenagens por trás daquela landing page pode ser pessoas trabalhando ali, né? Você tem um feiticeiro ali que, na verdade, por debaixo dos panos é um mágico fazendo uns truques ali manuais para que você tenha um retorno bem rápido daquela solução. No Sense & Respond ele cita muito a Amazon, por exemplo, que já faz isso há algumas décadas, né? E grande parte do sucesso dela parece ter a ver com isso. Só tentar conectar com quem está... Ver se eu estou entendendo bem. Você está falando o seguinte: se a nova... Eu ia usar até o termo engrenagem de valor. Uma engrenagem é mecânico, né? A gente tem tentado usar termos não mecânicos aqui. É muito legal, né? Eu lembro, a Denise me criticaria agora, né? Se eu usasse esse termo engrenagem. Mas assim, se a forma de gerar valor da empresa agora passa por squads, e esses squads têm como estratégia deles poderem fazer, por exemplo, essa questão do mágico de Oz. Eu estou entendendo que o que você está falando claramente aí, né, para a gente linkar com o assunto da ignorância intencional, é o seguinte: não tem como mais toda empresa entender que existe esse tipo de estratégia e conversar sobre isso. Sim. Sabe? Porque assim, hoje o que é engraçado é assim, é como se você tem um negócio e tem um valor que a TI pode ser gerada, em algum lugar tem alguém subcontratado, que é a própria TI da empresa, aquilo que a gente já falou em outro episódio, a TI é como se fosse um provedor interno, e ele fica atendendo a requisições. Então ele fica aí encapsulado, escondido, né, do mundo. Nós estamos falando o seguinte, gente, o cerne da empresa agora é geração de valor, ou no mínimo uma coisa muito importante, já que a empresa pode se tornar uma plataforma digital, pode ter vários novos produtos, vários novos modelos de negócio. O cerne da geração de valor está ali no digital. Se o cerne da geração está ali no digital, como é que os executivos, o negócio, todo mundo, né, falando de executivos, mas que eles são tipo o símbolo, né, máximo é como se fosse assim... Representação do negócio. A representação do negócio e a vontade explícita de ignorar esses termos como se eles fossem coisas que tiram atenção para eles do negócio. Não, mas o cara tem que cair na real. O negócio dele agora é digital. Então esse cara que é tem um feeling ótimo para tomar decisão, para sabatinar e para ajudar, ele tem que entender, por exemplo, isso que o Vinícius falou, que existe uma forma de testar alguma coisa mais rápida, por exemplo. Ele não pode ignorar isso. Tem que se digitalizar também. Exatamente. Não só ignorar, mas eu quis dar esse exemplo magioso porque é da criação de símbolos de auto-organização em relação a algumas coisas, né? Tipo hipótese, né? Começar ele quase que ser proibido falar requisito, né? Porque é requisito só quando fosse uma coisa legal, não tem jeito, não tem como, né? Realmente uma restrição, né? Uma restrição, né? E é curioso, né? A gente está falando aqui de termos, né? Que esse mundo, que essa revolução digital traz, e isso tem que realmente ser replicado no negócio e na gestão. Neste mesmo livro lá do Sense & Respond, né? Quando a gente está tratando, a gente está falando aqui de termos, então, né? Requisitos versus hipóteses. Uhum. Existe lá uma parte do livro que eles também citam, né? Quando você vai... Como seria um fluxo ideal para colocar um produto novo no mercado? A primeira parte do ciclo é construir algo baseado numa hipótese, bem rápido, colocar no mercado e assumir que vai falhar. Então você já, inclusive, gerencia sua própria expectativa. O que eu acredito que hoje em dia também tem uma ignorância seletiva, uma ignorância intencional sobre as expectativas, né? A gente sempre tenta trabalhar assim, não, eu quero todo o escopo e também fixo a data. A gente sabe que, né, nos tripés do desenvolvimento, onde a gente tem qualidade que não dá para negociar escopo e tempo, não dá para você amarrar escopo e tempo. Então, se você quer realmente ter o seu go-to-market muito rápido, tem que ser algo muito simples, igual esse exemplo do Mágico de Oz que o Vinícius deu, né? Uhum. Então, eu queria avançar num negócio, eu acho que vocês vão conseguir dar um exemplo concreto bem interessante, que é o seguinte. Tem um autor aí que eu esqueci o nome agora, mas que ele cria um modelo que eu acho interessantíssimo e, para mim, mostra muito claramente o que a gente está querendo dizer, que é o seguinte, esse autor aí fala o seguinte, olha, o negócio... E assim, eu acho que nós vamos no futuro parar de falar o negócio, né? É tudo uma coisa só. Mas hoje acaba que é obrigado a falar isso, porque existe essa separação. Mas assim, o negócio, ele tem que entender o que um squad pode produzir para ele.
E a squad, lembremos, não é a equipe da TI, o squad é uma equipe multidisciplinar. Mas o negócio tem que entender isso bem. Ele tem que entender isso bem para que ele possa tomar decisões corretas. E o que um squad pode produzir para o negócio em um determinado momento? Ou ele está fazendo features, isso o negócio está cansado de saber, é isso que o negócio quer o tempo todo. Isso é o mais legal. Isso é legal, é isso que eu quero. Mas o squad pode estar corrigindo bugs, ele pode estar resolvendo algum débito técnico, ou ele pode estar tratando de algum risco enxergado naquele momento, seja um risco de segurança, algum risco dessa natureza. E isso vai muito na veia do assunto que eu estou falando. Não é possível que o negócio seja ignorante em relação a isso, porque ele vai, junto com o squad, passar a priorizar decisões. Esse autor, ele conta um caso aí, que infelizmente, eu acho que eu estou ficando velho, eu esqueci o nome da empresa também, mas é uma empresa... Tá difícil. Eu não lembro o nome do autor nem do case, mas é uma empresa centenária, que atuava com segurança, vamos dizer assim, sabe? Guardar documentos e segurança, e com o passar do tempo ela foi se movendo para ficar digital, e ela começou a se concentrar tanto na questão de rapidamente mostrar para o mercado que ela estava ficando digital, que ela acabou deixando de lado certos débitos técnicos e riscos, e num dado momento ela foi invadida, e aquilo ali praticamente, sabe, dizimou o negócio da empresa. Futuro, né? E é engraçado porque qualquer análise não sistêmica, vamos dizer que alguém faz isso, né, gente? Porque as pessoas adoram procurar a cabeça, né? Alguém vai caçar um arquiteto ali, fala assim, aquele arquiteto maldito não bolou uma arquitetura segura. A gente está cansado de ver esse cenário, né? Aliás, só um comentário, né? Tem frase do Demings de 1920, onde ele já afirmava que 90% dos problemas das empresas são sistêmicos, né? Por exemplo, também sobre a questão de sistemas, você fala, né? O potencial de alteração de comportamento do sistema em menor nível é de um elemento do sistema, né? Isso é uma coisa básica de teoria de sistemas, né? Então, você ficar mexendo só nos elementos ali, a não ser que seja um elemento capaz de mudar a estrutura, né? Sim. Ele é o que menos afeta o sistema, na verdade, né? Então, mas isso que é interessante, que olha a profundidade disso. Então, na verdade, esse autor faz uma provocação que é assim, gente, o que causou aquela falha de segurança foi uma coisa sistêmica muito maior, que é qual? É aquela empresa não entender que pensar no negócio significa, em certos momentos, priorizar ações totalmente técnicas. E que essas ações não são fruto de incompetência, elas são frutos de escolhas que vão sendo feitas e que o negócio está junto ali tomando essas decisões. Uma empresa dessas que faz isso, obviamente que ela está muito mais digital e percorrendo esse mundo novo do que uma empresa onde a área de negócio insiste em se manter ignorante desse tipo de assunto e ficar falando, eu tenho que pedir as coisas, as features aqui, esses caras têm que me dar essas features. Vocês têm algum exemplo aí bacana que possa ilustrar isso? Legal essa questão que você colocou, né? Do que um squad realmente, que tipo de entrega um squad pode fornecer, e como a gente gosta muito de citar o agilismo na prática, né? Eu vou dar um exemplo bem recente de um processo de coaching que eu fui fazer com um dos nossos times. O time estava claramente tenso, né? Tava nervoso, e aí eu fui analisar a causa raiz. Era justamente essa relação dificultada com o negócio, de que o negócio só tinha expectativa de que as entregas deveriam ser novas features. E aí, quando eu fui analisar um pouco mais profundamente o que tinha no backlog para o time construir, tinha alguns débitos técnicos, né? E aí, fazendo um parênteses, pontuando o que é um débito técnico. Um débito técnico são decisões possíveis, plausíveis, e que o time toma para tentar fazer alguma entrega, às vezes porque tem alguma restrição de data, ou porque às vezes a gente quer colocar alguma coisa à prova mais cedo, ou porque naquele momento a complexidade para se construir toda a solução técnica, né, a solução técnica completa, ela não é compatível com a realidade, às vezes, de número de usuário, de escala que o sistema tem que tomar. Então toma-se algumas decisões arquiteturais e armazena-se alguns débitos técnicos. Isso metodologicamente é possível e aceitável. Mas então o time tinha alguns débitos técnicos no backlog e alguns bugs de fato, né? Eu até brinco em algumas palestras que eu dou.
eu também não vou lembrar qual livro, mas algum livro do Kent Beck. É mais novo que eu, hein? Realmente não deveria estar com esse problema de memória. Mas em algum livro do Kent Beck sobre Test Driven Development que eu li, onde ele falava assim, a gente tem que aceitar que não existe sistema livre de bug. Eles só não foram encontrados ainda. Então, se um dos pais do agilismo e da desenvolvimento orientado a teste coloca algo dessa forma, a gente tem que aceitar que bug é inerente à aplicação e à construção. Só um comentário rapidinho só. Eu acho assim, a pessoa tem que entender o modelo econômico por trás disso, né? É isso que eu ia falar, né? Por exemplo, isso é meio absurdo, né? Pensar que, tipo assim, que a questão de risco, que muitas vezes até, não falar que é fácil, mas, tipo assim, é plausível de você transformar aquele risco ali economicamente em grana, né? O cost of delay que alguns autores de Lean falam, né? Então, assim, é claro que a decisão deveria ser orientada a isso, mas isso acho que tem muito a ver, até o Schuster fala, em alguns países dele, ele fala de um padrão sistêmico do seeking the wrong goal, né? De buscar um objetivo errado. Se o objetivo for só feature, né? Porque o negócio é ignorante em falar outra coisa que não seja feature, então você vai realmente, nunca você vai priorizar uma questão de débito técnico, por exemplo, que vai levar um risco muito grande. Entendeu? Exatamente. Não, e aí nós temos duas possibilidades, né? Dando sequência no exemplo. Ou você vai realmente deixar de priorizar a solução de um risco, ou de um débito técnico, ou de um bug, que aí pode recair nesse exemplo que o Schuster deu, né? No futuro você ser engolido por esse débito, ou acontece o que aconteceu nesse exemplo que eu estava dando aqui. O time acabava absorvendo todo o ônus de solução, porque se você tem um time que realmente é comprometido, eles não vão aceitar que o sistema continue com alguns bugs. Eles vão ficar igual uns malucos tentando absorver todo o ônus. E ao mesmo tempo tentando criar as novas features que foram as que foram priorizadas pelo negócio. Mas tem limite. Isso é fato, isso tem um limite. Porque o que acontece? Aquele time realmente comprometido vai começar a trabalhar depois do horário, vai começar a trabalhar final de semana para tentar carregar tanto o peso das novas features quanto dos débitos técnicos que eles não concordam em deixar desenrolar. Isso tem um impacto muito grande no médio prazo. O time estafa e aí, inclusive, a qualidade das novas features começa a descer. Então você cria um problema sistêmico muito grande, né, na entrega. Não, e olha, assim, eu sou fascinado com essas coisas, porque imagina assim, a gente tem falado muito sobre novas formas de liderança, né, e de enxergar a empresa como um sistema complexo, adaptativo. Aí a gente imagina, um cara vai, estuda e tenta entender isso, e na prática, quando tem um débito técnico com bug, ele fala, isso é incompetência de alguém, traga-me a cabeça desse alguém, porque... Quem nunca viu? Assim, eu quero gente, nomes. Isso é uma visão muito estreita que as pessoas... É a visão do elemento do sistema que eu acabei de falar. Mas as pessoas foram treinadas para isso, né? É aquela história de procurar efeito de causa e consequência muito próximo e de dar uma cacetada em alguém, que é muito mais fácil do que procurar mudar o sistema. Então, assim, quando um líder hoje ele tem medo do que ele vai fazer nesses novos tempos, já que ele não vai mais ficar provando e demonstrando poder no dia a dia, veja que tem muita coisa para fazer. Ele tem, por exemplo, ser um líder que consegue entender isso que a gente está falando e causar esse tipo de transformação. Você imagina assim, né? Um cenário comuníssimo nas empresas são sistemas legados que começaram bonitos e depois ninguém consegue mexer mais. Tem inúmeras causas nisso, né? Uma das causas é simplesmente não se investir continuamente na melhoria daquilo. Mas uma causa também fortíssima é essa, né? É não deixar ter débito técnico. Eu só queria dar um exemplo aqui. Não deixar ter débito técnico. É hora que é bom ter débito técnico. Em algum momento que ele seja resolvido como parte do escopo saber do projeto. Tomar decisões compatíveis com o modelo de negócio. Encarar o débito técnico simplesmente como incompetência. Exatamente. Esse é o grande problema. Não encarar. É sempre encarar. Sempre encarar com uma mera incompetência. Porque para o negócio, gente, essa ignorância causa isso. O cara está ali ansioso para fazer alguma coisa. Aí você fala assim, ok, mas antes vamos fazer tal coisa para deixar o sistema mais escalável, né? Vamos separar tal modo para fazer tal coisa. Aí o cara fala assim, esse pessoal de TI não dá para confiar mesmo. Os caras são os incompetentes e em vez de me atenderem agora, vão pedir dinheiro para ficar gastando mais dinheiro
Corrigindo problemas que eles mesmos criaram. E muitas vezes não é nem falar, tipo assim, esse ainda seria o caso mais, tipo assim, mais radical, né? Tipo assim, vamos fazer antes. Muitas vezes a gente pede simplesmente para reservar um pouco. Nem isso pode, entendeu? Na verdade, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e com a priorização total de feature. Então... Não, e é curioso, você falou, né? Eu já lembro de ter lido artigos que, no fundo, recomendavam que você jogasse de alguma forma, na hora de estimar você quase que engana Acho até do Gartner. Né? Eu não tenho certeza se é o Gartner, mas eu falo assim, quase que mas pode ter uma chance boa não, quase que te falando assim, olha, essa visão que é o seguinte, como isso é uma coisa técnica, você não vai conseguir explicar para os caras, hoje não vão ter compreensão mesmo, joga num fator seu de estimativa que você tem tempo para isso. Cara, mas isso não é a melhor decisão para uma empresa que está ficando digital. Esse aqui é o ponto que eu... Tem que ter trazido à mesa, né? Porque, não assim, pode ser uma coisa. Eu acho assim, uma coisa é uma época, e seria até aceitável o seguinte, tem um momento da vida, antigamente, momento de transição, que a empresa precisava de um sistema. Não, imagina assim, pega no século... Vamos falar do século XX, né? Imagina assim, o cara precisava de algum momento de um sistema, sabe? O sistema era acessório para ele. Então ele tá lá querendo saber detalhes, saber essa história dele, não quer mesmo, não. Mas agora não é isso. Esse sistema está no cerne do negócio dele, esse sistema muda com o negócio dele, né? Esse sistema gera novos modelos de negócio. Às vezes esse sistema é o negócio dele. O sistema pode virar o próprio negócio, pode virar um spin-off da empresa, pode ser a empresa que vai substituir a empresa atual no futuro. E aí o cara vai se manter ignorante. Um exemplo que eu queria trazer aqui, que vocês conhecem bem, tem um exemplo real, né? A gente tem vários clientes. Imagina o seguinte, só para tentar deixar bem claro que isso não é uma questão de incompetência, é uma decisão estratégica, tanto quanto várias outras que uma empresa tem que tomar. Imagina o seguinte, que você tem uma empresa que ela consegue operar em escala, seja porque ela tem múltiplas lojas, múltiplas agências, múltiplas unidades, mas ela consegue operar em escala. E aí você percebe, num design sprint, que você consegue ter um ganho fabuloso num processo se você fizer uma determinada solução. Só que isso é apenas uma hipótese. Você não tem certeza disso, porque você é humilde de saber o seguinte, eu sei lá, na hora H pode ser que nós vamos descobrir coisas que nessa salinha aqui nós não estamos imaginando. Então você toma uma decisão de falar o seguinte, olha, eu quero em curto prazo saber o mais rápido possível. Eu quero o mágico de Oz, né? Exatamente, eu quero o mais rápido possível saber se isso aqui realmente é tão bom quanto nós estamos imaginando que é. Vou reduzir os meus riscos de segurança botando isso só numa unidade ou numa loja ou onde for. Vou fazer alguma ação, mas vou forçar o que puder para poder testar essa minha hipótese, lógico. Essa hipótese logo. Com isso, eu criei um débito que eu vou ter que pagar um dia. Assim, como nós somos pessoas honestas, a gente quer pagar os débitos, né? Então, assim... E tudo se encaixa, né? Se encaixa até com a teoria de Lean, né? Você trabalha com small bets, né? Tipo, você trabalha com um lote pequeno que já agrega valor, né? Então, imagine esse cenário, né? Para ficar tangível para quem está escutando. Aí o cara foi lá, botou numa loja, por exemplo, numa agência ou o que seja, né? Eu estou falando assim, pode ser qualquer tipo de negócio, um negócio de escala. E aí, no que ele percebeu que aquilo é bom mesmo, ele quer espalhar. Cara, mas na hora de espalhar, é uma decisão de negócio entender o seguinte, agora eu tenho que alterar um pouco, por exemplo, a arquitetura para tornar isso mais seguro e tenho que fazer tal coisa para tornar isso mais escalável, por exemplo. Isso foi uma incompetência? Alguém pode falar, por que vocês não fizeram isso antes? Como é que você responde isso, Felipão? Por que vocês não fizeram isso antes? Você que é um grande arquiteto. Porque o dia que alguém inventar uma bola de cristal, eu vou ser o primeiro a comprar. Mas eu vou dar um exemplo bem prático, né, assim, de um projeto que eu participei no passado que exemplifica né, na prática o que você acabou de falar. E aí, os ignorantes intencionais que me perdoem, vou usar alguns termos técnicos aqui. Uma aplicação de IoT que a gente construiu na DTI e a gente queria testar a hipótese de se aqueles objetos que a gente estava conectando realmente iriam gerar informações válidas para que, se a gente montasse uma base de dados, a gente conseguisse tirar insights para esse nosso cliente. Aí, quando a gente estava nesse processo decisório arquitetural, uma das coisas que a gente parou para decidir era a arquitetura de cache, né? Para tornar a solução mais escalável, com a performance melhor. E a gente decidiu, deliberadamente, utilizar um cache em memória, né, um cache bem mais simples,
que de fato tem uma capacidade de escalabilidade muito menor, gerando um débito técnico, sabendo que se a solução que a gente está pondo à prova realmente funcionasse, escalasse, a gente está falando de internet das coisas, em que a gente poderia ter milhares de sensores espalhados, com o cache em memória, a gente sabia que a aplicação não ia escalar. Mas se a gente já construísse, gastasse o custo da contratação de um cache distribuído, o custo de desenvolvimento disso, a gente ia gastar talvez meses, semanas a mais para poder fazer um teste que poderia se provar falho. E a gente teria desperdiçado. Então, isso exemplifica bem o que você falou, né? Às vezes é uma decisão arquitetural, de fato. Só fazer uma provocaçãozinha aqui. A gente está falando muito aí de débito técnico, se o débito técnico não for deliberado, muitas vezes é mulambagem, tá? Tipo, significa que qualquer débito técnico é a beleza. Não, então... tem coisa que você já sabe, né? Você tem que analisar e ver que você provavelmente vai deixar aquele débito. Esse ponto seu é interessantíssimo, porque a gente sempre trabalha o mundo real é um mundo ambíguo, né? O mundo real é assim, não é um mundo muito prescritivo. Então, você pode de fato ter um arquiteto ruim, um arquiteto inexperiente que tomou uma adesão horrorosa ali, já sabendo de uma determinada restrição que aquela aplicação tem, de um determinado público que ela vai atingir, né? Com certeza. Por isso que a liderança passa a ter que ter essa sabedoria, né? De saber interpretar situações de forma diferente. Então, beleza, gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Eu acho assim, a mensagem é até muito óbvia quando você reflete sobre ela, mas ela tem que ser repetida à exaustão, que é simplesmente assim, olha, se o seu negócio está ficando digital, se você tem que mudar totalmente a sua cultura, a sua forma de trabalhar, você não pode mais ficar ignorando certas coisas e você vai ter que mudar a sua linguagem. E ao mudar a linguagem, você vai começar, inclusive, a mudar o comportamento de um tanto de gente. É isso aí, então. Até a próxima. Despeçam-se. Valeu, pessoal. Obrigado. Isso aí.